Josué capítulo 13. Ora, Josué era velho e acometido pelos anos, e o Senhor lhe disse: Tu és velho e acometido pelos anos, e ainda resta muitíssima terra para ser possuída. Esta é a terra que ainda permanece, todos os limites dos filisteus, e toda Jesur, de Sior, que está diante do Egito, até os limites de Ecrom, em direção norte, que é considerada dos cananeus, 5 senhores dos filisteus, os gazitas, e os asdoditas, os ascalonitas, os gititas, e os ecronitas, também os aveus. Desde o sul, toda a terra dos cananeus, e Meara que está ao lado dos sidônios, até Afeque, aos limites dos amorreus. E a terra dos gebalitas e todo o Líbano, em direção à nascente do sol, desde Baal-Gade, debaixo do monte Hermon até a entrada de Amate. Todos os habitantes da região alta, desde o Líbano, até Misrefote-Maim, e todos os sidônios, eu os expulsarei de diante dos filhos de Israel. Basta dividi-la em porções aos israelitas, por herança, tal como eu te ordenei. Agora, portanto, divide esta terra por herança para as 9 tribos, e para meia tribo de Manassés, com as quais os Rubenitas e os Gaditas receberam a sua herança, que Moisés lhes deu, além do Jordão em direção leste, como Moisés, o servo do Senhor lhes deu. Desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinaram em Esbom, até os limites dos filhos de Amon, e Gileade, e os limites dos Jesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda Bazã até Salca. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que restou do remanescente dos gigantes, pois estes Moisés feriu e os expulsou. Contudo, os filhos de Israel não expulsaram os Jesureus, nem os Maacateus, mas os Jesureus e os Maacateus habitam no meio dos israelitas até este dia. Somente a tribo de Levi ele não deu herança alguma. Os sacrifícios do Senhor, Deus de Israel, feitos ao fogo são a sua herança, conforme ele lhes declarou. E Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben uma herança segundo as suas famílias. E o seu termo foi desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, e a cidade que está no meio do rio, e toda a planície de Medeba. Esbom, e todas as suas cidades que estão na planície, Dibon, e Bamote-Baal, e Bet-Baal-Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zeret-Saar, no monte do vale, e Bet-Peor, e Asdote-Pisga, e Bet-Gesimote, e todas as cidades da planície, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, ao qual Moisés feriu, com os príncipes de Midian, Evi, e Requem, e Zur, e Hur, e Reba, os quais eram sheiques de Seom, habitantes da região. Também os filhos de Israel mataram à espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, que estava dentre os que foram mortos por eles. E os limites dos filhos de Ruben eram o Jordão e os seus limites. Esta foi a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, suas cidades e aldeias. E Moisés deu herança à tribo de Gade, aos filhos de Gade segundo as suas famílias. E o seu termo era Jazer, e todas as cidades de Gileade, e a metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer que está diante de Rabá. E desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e de Manaim até os termos de Debir. E no vale, Bet-Arã, e Bet-Ninra, e Sucote, e Zafon, e o restante do reino de Seom, rei de Esbom, Jordão e o seu termo, até a beira do mar de Quinerete, no outro lado do Jordão, na direção leste. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, cidades e aldeias. E Moisés deu herança para meia tribo de Manassés, e esta foi a possessão da meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias. E o seu termo era desde Maanaim, todo Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E a metade de Gileade, e Astarote, e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, eram pertencentes aos filhos de Maquir, o filho de Manassés, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. Estas são as regiões que Moisés distribuiu por herança nas planícies de Moabe, no outro lado do Jordão, junto a Jericó, na direção leste. Mas para a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, Deus de Israel, era sua herança, conforme ele lhes dissera.